Fala, família vascaína, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos falar um pouco mais no vídeo de hoje, como que o Vasco está jogando, como que a gente precisa desse Vasco para esse, vamos dizer assim, já final de campeonato, desde Copa do Brasil a Campeonato Brasileiro, como que o Vasco está jogando, como que o Vasco deveria jogar e quais jogadores deveriam ser os escolhidos para ser titular do Vasco da Gama, tá? Antes da gente começar a falar nesse vídeo sobre essa situação, peço para você, vascaíno, que se inscreva em nosso canal e deixe o seu like, que é de extrema importância para a gente estar crescendo aí. E não custa nada, né, rapaziada? Ali, 2 segundinhos, só clicar em inscreva-se e deixar o seu joinha, que vai estar ajudando demais mais um vascaíno aí a estar crescendo no YouTube, beleza, rapaziada? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, vamos falar um pouco mais como que o Vasco tá na tabela no dia de hoje, né? Lembrando que o próximo jogo do Vasco é contra o Cruzeiro, fora de casa, lá em Minas, né? O Vasco tá em 10º colocado com 35 pontos, beleza, rapaziada? O próximo jogo do Vasco é contra o Cruzeiro, igual eu falei pra vocês, fora de casa. Depois o Vasco pega o Juventude, aí sim, em São Januário, né? A tendência é ser mais um jogo bem difícil pro Vasco contra o Cruzeiro lá, né? O Cruzeiro tá lutando, tá um pouco mais acima do Vasco, né? Lutando mais ainda pra Libertadores, tá com um bom time, tá com confiança, então vai ser com certeza um jogo difícil lá, né? Se a gente conseguir trazer um pontinho, não é de todo mal, né? Não dá pra gente ficar triste, né? Vendo a recuperação do Cruzeiro no campeonato e a nossa recuperação também, que a gente vem jogando muito bem nesse campeonato brasileiro e na Copa do Brasil também, beleza, rapaziada? Vamos falar um pouco mais, rapaziada, como que o Vasco tá jogando, né, no dia de hoje. No dia de hoje não, faz muito tempo, né, desde o Ramon Dias. O Ramon Dias usou um esquema com três zagueiros um certo tempo, né, não deu certo, e depois começou a usar o esquema no 4-3-3, que é o esquema que vem sendo utilizado até hoje. E ao meu ver, rapaziada, já deu o que tinha que dar esse esquema. A gente vê os jogos do Vasco, a gente comenta os jogos do Vasco, a gente torce, né? E a gente vê os mesmos problemas jogo após jogo, né? Desde os times grandes, que a gente pega os times grandes, né? Maiores de expressão, até os times menores de expressão ali, a gente sofre, principalmente contra time grande, a gente sofre praticamente o jogo todo, né? A gente sempre tem que rezar ali pro Verratti fazer um gol de cabeça, ou o Léo Jardim fazer um dos milagres dele que todo jogo ele faz, né? O Vasco tá jogando no 4-3-3 e o que acontece com esse esquema de jogo do Vasco? O que acontece com o Vasco nesse esquema? Principalmente quando a gente joga fora de casa, né? A gente joga com o Verratti de centroavante, ele não volta a marcar, logicamente, porque ele é o centroavante e não é a obrigação dele voltar. E não tem como o centroavante voltar para marcar, porque senão a gente perde a referência no ataque. E aí tudo bem, tudo certo, né? O problema tá, rapaziada, em David na esquerda e a direita, que a gente também nunca sabe, um jogo é o Rodrigues, outro jogo é o Ryan. Esses dois jogadores do Vasco, esse que é o problema do Vasco. O Vasco joga com 3 atacantes, sendo que os 3, nenhum deles voltam para marcar e nenhum deles voltam para armar o jogo, né? O que o ponta tem que fazer? O ponta tem que recuar quando tiver sem a bola, ajudar o lateral, né, do seu lado, tanto direito, tanto esquerda. E também a gente tem que contar com os pontas que a gente tem para puxar ataque, contra-ataque e etc. O Vasco funcionava muito com o ponta o ano passado por causa do PEC, né? Então a gente sente muita falta desse jogador, principalmente do lado direito. Que ele era a válvula de escape da gente, puxava bastante ataque pra gente e desafogava o nosso time. Isso que acontecia, né? E a gente joga o meio campo, né? A gente joga uma trinca no nosso meio campo, um primeiro volante e 2 segundo volante ali, vou dizer assim, né? O que acontece no nosso jogo, né? Principalmente fora de casa? A gente começa a perder o meio campo e começa a tomar sufoco do adversário, principalmente na entrada da nossa área ali, o jogo todo. Essa que é a realidade. Foi isso contra o Palmeiras, foi isso contra o Atlético Paranaense no jogo da Copa do Brasil, foi isso contra o Flamengo, e a gente não consegue atacar, rapaziada, a gente não consegue criar, né? Então o que adianta a gente ter 3 atacantes, sendo que a gente não ataca, não chuta gol, né? Esse jogo do Palmeiras, no primeiro tempo, a gente não chutou a gol praticamente. Se chutou uma vez. Contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, mesma coisa, até pior, né? Então
a gente teria que dar uma olhada na nossa escalação, né? Ao meu ver, eu jogaria no 4-4-2, é uma formação antiga, todo mundo sabe disso, né? Mas é uma formação que, ao meu ver, iria funcionar mais, porque a gente tiraria o ponta direita, no caso, que é o Emerson ou o Ryan, colocaria mais um meio campo para povoar esse meio campo, conseguir ficar mais com a bola, e aí sim a gente ter mais qualidade para a gente nutrir os nossos atacantes, né? Para quem não sabe, rapaziada, ou para quem não percebe, o David, ele não é ponta esquerda e ele não é centroavante. Não sei se o pessoal mais antigo aí vai lembrar. O David, ele é um segundo atacante. É uma posição que não tem mais muito no mercado, né? Não se forma mais jogadores segundo atacante. Ele não é um jogador para puxar a arrancada e ele não é um jogador para ficar cravado dentro da área. Ele é um segundo atacante para tabelar com o centroavante, para chutar a gol, né? Só a gente parar e pensar um pouco mais. Os gols do David foi contra times menores, Criciúma, Atlético Goianiense. Por quê? Porque time menor a gente agressiva um pouco mais, chega um pouco mais no ataque, e o David pode estar um pouco mais perto do Verratti e um pouco mais perto do gol, né? Ele é para mim, ao meu ver, né? Ele é um bom jogador, ele chuta bem de esquerda, chuta bem de direita, ele consegue bloquear bem, segurar bem a marcação do zagueiro. Então, ele não é um jogador para puxar a arrancada, né? Ele até tem uma certa velocidade, mas ao meu ver, ele é um segundo atacante. Isso funcionaria muito bem se ele jogasse ao lado do Verratti, né? Talvez puxando um pouco mais a marcação, vindo um pouco mais buscar o jogo, mas sempre próximo do Verratti. Com certeza a gente ia nutrir mais o Verratti, ia fazer mais gol, e ele também iria fazer mais gol, né? Então eu tiraria essa ponta direita, que ao meu ver não funciona no Vasco, nenhum dos jogadores que a gente tem hoje, né? A nossa ponta direita também não marca, a nossa ponta esquerda também não marca. E o que queria funcionar e o que iria melhorar o nosso meio campo? Trazer mais um meio campo, né? Tiraria o ponta direita, traria mais um meio campo, a gente faria uma trinca, né? Uma trinca mais um jogador próximo dos dois atacantes, que no caso seria o Payet, né? Dá pra jogar o Payet e o Coutinho junto? Lógico que dá, rapaziada. Lógico que dá, né? Ah, mas o Coutinho e o Payet não marca. O Emerson Rodrigues marca? O David marca? Não marca, todo mundo sabe disso, todo mundo vê os jogos do Vasco, né? Não é possível que vocês achem que os dois marcam. Já que eles não marcam, tira um desses, povoa mais o meio campo. Isso a gente vai ficar um pouco mais com a bola, a gente vai ter um pouco mais de qualidade. Imagina, a gente tem Payet e Coutinho no mesmo time. Isso é poucos times no mundo que tem dois meio campos com talento, né? E o Payet, simplesmente, ele joga mal todo jogo, porque ele não tem com quem tabelar. Às vezes ele tabela com o Piton, às vezes ele tabela com o Matheus Cocão, mas às vezes, a gente não pode viver de às vezes, a gente tem que jogar com uma constância, né? O Payet, ao meu ver, ficaria mais centralizado no meio, próximo aos dois atacantes, que no caso seria o DVD e o Verratti, e o Coutinho, como fez no jogo com o Palmeiras, o Coutinho fez isso, ele veio buscar na linha dos nossos volantes e foi atacar. Daria para jogar com os dois em casa? Lógico que daria. E para mim seria um baita no meio campo e iria ajudar muito a nossa criação. Beleza, rapaziada? Então o ataque seria David e Verratti. O nosso meio campo seria Payet, Coutinho, Hugo Moura. O Maxime entrou muito bem, mas a gente precisa ver ainda um pouco mais dele. Colocaria o Maxime para jogar contra o Cruzeiro, porque a gente precisa ver o jogador. A gente precisa ser rápido pra gente saber como que pode usar, o que qualidade ele tem, que qualidade ele não tem. Colocaria ele já pra jogar contra o Cruzeiro pra gente saber, né? Se a gente perder, tudo bem, não é terra arrasada, mas contra o Atlético Mineiro, a gente tem que estar com o time pronto, a gente tem que agressivar o Atlético Mineiro também, não pode ter medo do Atlético Mineiro e jogar lá em Minas apanhando do adversário o jogo todo. Beleza, rapaziada? Então, ao meu ver, seria um 4-4-2, principalmente fora de casa. A gente conseguiria povoar um pouco mais o meio campo e a gente conseguiria trocar contra o Atlético Mineiro tranquilamente, porque a gente tem qualidade também, beleza? Não dá pra gente ficar só nessa de bola na área e chutão, porque numa hora os adversários já estão vendo como a gente joga e vai começar a travar o Verratti normalmente, beleza? Nossa linha de zaga, rapaziada, nosso goleiro, vamos começar com o goleiro, né? Ao meu ver, ninguém aqui é louco de tirar o Léo Jardim. Léo Jardim manteria como titular, né? A lateral direita ainda continuaria com o PH,
né? O Pumita tá entrando muito bem nas partidas, sim, eu também acho. Porém, o PH, ele ajuda um pouco mais na marcação. O Pumita, ele é mais... Eu acho que o Pumita ataca mais que o PH. E o PH defende um pouco melhor que ele. Então, manteria o PH de titular. O Pumita Rodrigues poderia entrar no segundo tempo para dar mais oxigenação no nosso time. E aí sim, no segundo tempo ele entrar, né? Nossa linha de zaga continuaria com o Maicon e o outro zagueiro, João Vitor, porque o Léo Pelé, para mim, é um bom reserva, né? Então, continuaria com o João Vitor. Para mim, ele é o titular absoluto dessa zaga. Ele não pode estar na reserva do Vasco, beleza? E Piton na esquerda. Seria esse time, o 4-4-2, para enfrentar o Cruzeiro. O Cruzeiro agora já nesse próximo jogo e enfrentar o Atlético Mineiro também na Copa do Brasil. Deixa nos comentários aqui, rapaziada, se vocês colocariam outro jogador, colocariam outra formação do que essa de 4-4-2 para o Vasco jogar, beleza? Mais uma vez pedindo para vocês, vascaíno de coração mesmo, se inscreve no nosso canal, rapaziada. A gente tá quase chegando nos 900 inscritos aí. É bem pouquinho, mas a gente de pouco a pouco a gente tá conseguindo chegar perto dos 1000 inscritos, tá? E deixa o seu like, que o seu like ele vai mostrar para outro vascaíno para estar ajudando a gente e acompanhando a gente. Beleza, rapaziada? Então, saudações vascaínas. Um forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!